Olá, meu nome é Michele e juntamente com meu colega Cândido vou falar sobre a implementação de um sensor de umidade, o DHT-11. Esse trabalho é referente à disciplina de Controle e Processo de Automação 1. A medida da umidade está relacionada com a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Em muitas situações é necessário conhecer esse valor. Para isso, existem os medidores sensores de umidade. Nesse trabalho vamos destacar dois, o sensor DHT-11 e o termohigrômetro. Os sensores são instrumentos que respondem a estímulos físicos e químicos. O DHT-11 mede simultaneamente temperatura e umidade, porque ele é composto de dois elementos sensores. O de temperatura, que é um termistor do tipo NTC, ou seja, a sua temperatura varia de acordo com a resistência e de forma inversamente proporcional. E o de umidade é do tipo capacitivo. Ele se baseia no princípio da variação da capacitância elétrica conforme a variação da quantidade de água no ambiente analisado. O sensor tem como características apresentar um sistema fácil e rápido, com um tempo de resposta de menos 5 segundos. Sua faixa de medição de umidade é entre 20% e 90%, sendo sua precisão de mais ou menos 5%, e de temperatura entre 0 graus Celsius a 50 graus Celsius, tendo uma precisão de mais ou menos 2 graus Celsius. Além disso, permite uma resposta rápida, tem imunidade a interferências, já vem calibrado de fábrica e tem um baixo custo. Possui uma saída digital que garante uma alta confiabilidade e estabilidade. Ele se baseia no protocolo One-Wire. As leituras do sensor elas são enviadas utilizando um único fio de barramento, ou seja, o circuito interno lê os sensores e se comunica ao microcontrolador através de um sinal serial de via única. O sensor possui 4 pinos, sendo utilizados apenas 3, como é mostrado na figura: o VCC, o Data e o Ground. O termohigrômetro, assim como o sensor DHT-11, faz a medida da temperatura e da umidade através de dois sensores conjugados, tendo a sua faixa de medida de temperatura entre menos 50 graus Celsius a 70 graus Celsius, um pouco maior em relação ao DHT-11, e a de umidade entre 20% e 90%. E a sua precisão mínima é de 1 grau Celsius para a temperatura e 10% de umidade relativa. O objetivo desse trabalho foi implementar e testar um sistema de medição de umidade utilizando o sensor DHT-11, adquirindo os dados através da plataforma microcontrolada Arduino. Os materiais utilizados foram o sensor DHT-11, o termohigrômetro da marca MT241, uma estufa da marca Mondial, uma placa protoboard, um Arduino, um resistor de 10K ohm, fios do tipo macho e fêmea e um notebook. O primeiro passo foi fazer a montagem. Então, utilizando uma placa protoboard, conectou-se o sensor do tipo DHT-11 ao Arduino, assim como é ilustrado na figura. O pino VCC do sensor foi ligado aos 5 volts do Arduino, o pino Data do sensor à porta digital 2 do Arduino e o pino GND do sensor ao pino GND do Arduino. Utilizou-se também um resistor de 10K ohm, que foi conectado entre os pinos VCC e Data do sensor. Esses resistores são utilizados em circuitos eletrônicos digitais com microcontroladores para evitar a flutuação e garantir o estado de uma porta configurada com a entrada digital em nível lógico 0 e nível lógico 1. A segunda etapa foi incluir no Arduino a biblioteca DHT Tester, e algumas alterações foram realizadas, como adicionar ao código o filtro da média móvel exponencial, que segue esta equação, onde yn é o valor do filtrado, alfa representa o peso da leitura bruta, xn é a leitura bruta e yn-1 a célula anterior. Esses filtros são utilizados a fim de melhorar a clareza de um sinal quando este é submetido a ruídos, durante a medição de uma variável. Aqui pode ser observado o código do Arduino com a média móvel exponencial implementada. E a terceira etapa, então, foi realizar os testes que foram feitos com o sensor DHT-11 e o termohigrômetro, submetidos a 4 situações diferentes. Em ambas as situações, o tempo de medida foi de aproximadamente 1 minuto, e em todas foram realizadas triplicatas, e todas foram feitas dando pesos diferentes ao valor bruto, usando alfa igual a 0,1, 0,2 e 0,3. O primeiro teste foi realizar a medida da umidade relativa do ar a uma temperatura ambiente, que estava aproximadamente 12 graus Celsius, dentro de uma sala de laboratório. As medidas foram monitoradas e gravadas em computador. O segundo teste foi feito utilizando uma estufa, a fim de aquecer o ambiente, chegando a uma temperatura de 50 graus Celsius. O sensor e o termohigrômetro foram colocados frente à estufa e suas medidas foram monitoradas e guardadas no computador. E o terceiro foi feito a temperatura ambiente ao lado de fora da sala de laboratório, que apresentava 7 graus Celsius. Foi monitorado pelo mesmo tempo dos demais testes e também guardado no computador.
E o último teste foi submetido à saturação, tanto o sensor como o termohigrômetro. Por fim, foram feitas análises dos resultados comparando os diferentes alfas e comparando as medidas feitas pelo sensor com o termohigrômetro. Como a medida da umidade e a temperatura ambiente, tanto dentro da sala de laboratório quanto a do ambiente externo, foi praticamente constante, não existe ruído, e devido a isso, as medidas tomadas com o filtro não são muito diferentes das medidas sem o filtro exponencial de média móvel. As diferenças dessas medidas é em torno de 1%, e esse valor pode então ser considerado igual para medidas de umidade. Uma medida só irá apresentar ruído quando variar ao longo do tempo. Devido a isto, a análise dos diferentes alfas foi feita apenas para a situação em que o sensor foi exposto à estufa, pois até estabilizar, a umidade apresentou mudanças, pois foi submetida a um escoamento ruidoso, assim como no caso da saturação. Porém, a diferença foi também baixa e considerada muito próxima ao valor bruto para os 3 alfas testados. Então, adotou-se o alfa igual a 0,3 por ter coeficiente maior. Os gráficos apresentados a seguir mostram a umidade ao decorrer do tempo e a aplicação do filtro exponencial de média móvel para diferentes alfas. Umidade a temperatura ambiente de 12 graus, interior do laboratório. Com as medidas de umidade obtidas em triplicatas por aproximadamente 1 minuto, foi observado que houve uma variação aproximada de 12% na leitura da umidade entre o DHT-11 e o termohigrômetro. Como indicado na tabela, considerando a precisão do sensor, a umidade relativa pode variar entre 38,66% e 42,66% para o sensor DHT-11, enquanto o termohigrômetro entre 50,4% e 61,6%. A diferença entre os valores fornecidos de umidade relativa se deve ao fato de existir precisões diferentes entre os equipamentos. A seguir são mostrados os gráficos da umidade do ambiente interno com o filtro exponencial de média móvel para alfa igual a 0,3. A temperatura ao lado de fora do laboratório. Foram realizadas triplicatas de aproximadamente 1 minuto cada para a obtenção dos seguintes dados. A temperatura nesse ambiente estava a 7 graus Celsius. A essas condições, o sensor DHT-11 apresentou uma variação de aproximadamente 12% em relação ao termohigrômetro, como apresentado no quadro 2. Exposto à estufa. A medida da umidade relativa do ar, quando exposto a uma temperatura maior, 50 graus Celsius. A medida levou em torno de 3 minutos para estabilizar, devido à exposição a ruídos e em função do escoamento provocado pela estufa, como é observado no gráfico. Quando estabilizada, a média foi de 23% e o termohigrômetro de 20%. Apresentando uma diferença de 3% apenas. Conforme mostrado, foram realizadas triplicatas para o mesmo ensaio. Exposto à saturação. O sensor e o termohigrômetro foram expostos à saturação. O DHT-11 atingiu 91% de umidade relativa, isto porque o sensor tem sua faixa de medida entre 20% e 90%, não sendo possível atingir o 100%. Assim como o sensor, o termohigrômetro apresenta a faixa de medida até 90%, sendo atingido este valor durante o ensaio. Como a medida da umidade é uma medida difícil de ser obtida, devido à sua dependência ao princípio utilizado na medição,
pode apresentar uma variabilidade relativamente grande. Além disso, nesse experimento as condições ambientais não foram controladas, o que impossibilita ter um padrão de umidade. Sendo assim, as diferenças obtidas entre o sensor DHT-11 e o termohigrômetro são aceitáveis, visto que uma diferença em torno de 10% quando a variável medida é a umidade representa uma variação muito pequena e se explica devido à precisão dos aparelhos ser diferente.